Abra aí a Bíblia, ao exemplar das Escrituras, ou como você quiser acompanhar, em Gênesis, capítulo de número 30, ou capítulo de número... pode ser o número 30, e eu vou ler o verso primeiro, e vou contextualizar o que Deus colocou no meu coração, para trazer para vocês aqui nesta noite. Gênesis 30, primeiro livro da Bíblia, um livro bem tranquilo para nós entendermos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Queridos, eu quero então contextualizar para vocês o que está acontecendo nesse cenário, qual era a situação, e você vai começar a entender boa parte das Escrituras e como que Deus trabalha em favor do seu povo, em meio a tantas circunstâncias difíceis que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Então, um fato é que Jacó, ele sai da sua casa e vai para uma terra, dos seus parentes, a terra de Labão, irmão da sua mãe, aonde ele tem um encontro com Raquel. A palavra de Deus diz que Raquel era pastora, usa essa expressão, Ela cuidava das ovelhas, ela dava de beber às ovelhas. E aí Raquel, ela encontra com Jacó e descobre ali que Jacó é parente dela. Descobre que Jacó, ele é da sua família. E Jacó chora muito quando encontra com Raquel. E a partir desse momento, o próprio Labão vem, o pai de Raquel vem receber Jacó com muita alegria. E naquele tempo era tão distante para os parentes se encontrarem, e então foi um momento de grande alegria. Mas acontece que dentro das Escrituras, e as Escrituras elas não escondem nada para que nós possamos expor, houve ali um sentimento muito forte de Raquel e Jacó. Eles estavam realmente, se amaram, se gostaram, e depois de passado um tempo, Jacó, ele pede para casar com Raquel. O negócio dele não era com ninguém, era com Raquel. Ele pede então a Labão a mão de Raquel em casamento. E eu quero que os irmãos entendam outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, é o fato de que para ele casar com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos, Isso ele pensando que ia casar com Raquel. Esses 7 anos que a Bíblia coloca, ele fala: olha, eu vou trabalhar 7 anos, e depois desses 7 anos eu vou casar com a mulher amada, eu vou casar com aquela mulher que eu amo. São 7 anos trabalhando por Raquel. Mas acontece que ele trabalha esses 7 anos porque, de fato, ele não tinha dotes, não está relacionado a dotes. Ou seja, uma das formas que o homem tinha de casar com a mulher era ter dotes, ter bens, e ali ele oferecia àquela família bens, em troca ele recebia aquela esposa. Era o costume dos povos no Oriente que assim acontecesse. E ele não tinha, na verdade, ele não tinha dinheiro nenhum, então ele precisou pagar esses 7 anos. Não é uma lei universal dos povos antigos, 7 anos de trabalho, não é uma lei universal, não, mas era um costume, eu posso chamar assim, um costume. Quem não tinha dotes trabalhava para ter aquela esposa amada. Fato é que, ao desenrolar dessa história, na hora dele casar com Raquel, o Labão não entrega Raquel, entrega Lia, que era a filha primogênita.
E e Jacó, ele se espanta com aquela situação, diz: mas eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel, e você me entregou Lia. E Labão, ele foi cirúrgico e disse assim: não é o nosso costume aqui. Aqui a filha mais velha, né? Nós somos uma cultura ocidental, né, irmãos? Mas imagina uma cultura oriental e uma cultura antiga. Aqui não, aqui a filha mais velha casa primeiro. Então, se você quiser Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. Esse é, então, um histórico de 14 anos trabalhando por a mulher pelo qual, de fato, Jacó amava. E aí Lia entra nessa história. É assim que Lia entra. Se a gente for olhar o cenário, como que Lia acaba entrando numa situação dessa, uma situação familiar, ela não entrou porque ela quis, ela não entrou porque ela deveria, não, simplesmente foi aquilo que a situação permitia, era o que acontecia naqueles dias. Então, eles não tiveram culpa de nada, foi simplesmente forças, eu coloco aqui, forças da circunstância. Então, existem situações que, de fato, vão acontecer. E aí é que nós introduzimos a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite. Então, existem guerras, e aí começa uma guerra, porque Lia, ela não tem o amor de Jacó, e Raquel tem o amor de Jacó, e começa uma guerra familiar. É dentro desse contexto de guerra familiar que a gente vai falar aqui nessa noite. Então, existem guerras que não acontecem em campos de batalha. Não, as guerras acontecem muitas vezes dentro das nossas casas. Então, essas guerras acontecem como? Acontecem no silêncio, acontece na comparação, acontece na rejeição. Tudo isso que eu estou falando aqui são guerras que acontecem, e na necessidade de ser amado, ou na necessidade de ser amado. Então, essa história, a história de Leia, a história de Raquel, é um retrato sobre duas mulheres. Eu não posso dizer isso. Mulheres o quê? Feridas por circunstâncias, irmãs, né, que elas são irmãs, feridas por circunstâncias, tentando, aí que é bem interessante, queridos, esta palavra, tentando preencher vazios diferentes uma da outra. E aí a gente explica o que Leia queria e não tinha, e o que Raquel desejava e também não podia ter. Leia queria, na verdade, o amor, mas Raquel queria ter filhos. Jacó amava a Raquel. E Deus? Acreditam, senhores, no que eu vou falar aqui? Deus amava a todos, assim como Deus nos ama aqui nesta noite. Deus ama você, sabia? Deus ama a sua casa, Deus ama a sua problemática. Escuta bem, eu vou falar essa palavra aqui, quem se identificar não tem problema, mas olha o que Deus, Ele faz com a gente. Deus ama a problemática família que às vezes temos. Ama, pastor? Sim, Deus ama a nossa casa, Deus ama a nossa família. Quem pode glorificar por esta palavra? Porque o Deus que ama a nossa casa, o Deus que ama a nossa família, está conosco aqui. E aí, no meio desta situação toda, é que a Bíblia vem dizer que Raquel, ela teve inveja da sua irmã, porque apesar de Leia não ter o amor, mas Leia tinha filhos, e Raquel, ela era estéril. A Bíblia diz que ela não gerava, ela não podia ter filhos, ela não tinha condições de exercer a sua maternidade por um problema que acontecia. Não bastava então o amor de Jacó, não bastava ela ter o amor do seu marido, e ela queria ter filhos, e ao contrário, Leia era um pouco que desprezada, mas Leia era lembrada pelo Senhor. E as próprias Escrituras, a própria palavra de Deus vem dizer exatamente isso, que Deus se lembrava, e diz assim, o Senhor viu. Se você olhar no capítulo 29, verso 31, diz assim,
o Senhor viu que Lia era desprezada. Você não sabe, o Senhor vê você também. O Senhor vê você também. O Senhor vê a sua situação também. Olha que lindo que a Bíblia fala. E quando Deus viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre. O que significa, pastor? Deus tem bênção para cada um de nós aqui nessa noite. Qual é a situação de desprezo? Qual é a situação de dificuldade? Qual é a diferença que acontece? O que você está pensando? Qual é a problemática? Deus, Ele viu, e quando Deus vê, Ele vai fazer alguma coisa. Nesta noite, eu tenho autoridade de Deus para dizer que Ele fará algo ao seu respeito. E ainda digo mais para vocês, parece que às vezes são detalhes pequenos que aconteceram aqui nessa história, mas são detalhes que revelam o que? As nossas carências, os nossos emocionais. Aquelas meninas estavam sobre dificuldades emocionais, o próprio Jacó com dificuldades emocionais, porque existia disputas familiares, disputas complicadas, e no meio de tudo isso, eu coloquei esta palavra aqui, Deus trabalhando em favor da família, Deus trabalhando em favor de Lia, Deus trabalhando em favor de Raquel, e Deus trabalhando em favor de Jacó. Mas pastor, como que Deus estava trabalhando em favor de Raquel? Sim, irmãos, olhe bem, quando você começa a ver a postura, quando você começa a entender quem era Raquel, essa prova da esterilidade que veio sobre Raquel, fez com que Raquel buscasse no Senhor a sua vitória. Porém, antes ela busca em outros lugares. E eu vou provar para vocês aqui dentro dessa situação, aonde ela foi buscar. E a palavra de Deus diz em Gênesis 29, verso 30, olha o problema do conflito familiar gerado. E Jacó amava mais a Raquel do que a Leia, em outras versões, do que a Lia. Lia foi entregue em casamento como uma troca. Lia estava em uma situação complicada. Lia não tinha o amor do seu marido, mas tinha o amor de Deus. Talvez você está sentindo assim, às vezes é Deus falando para ti. Talvez você pense assim, eu não tenho o amor do meu marido. Eu sinto de Deus falar isso, mas eu respondo dizendo, mas você tem o amor de Deus. Eu vou repetir, levanta a tua mão, eu vou profetizar na sua vida. Talvez você está sentindo falta do amor do marido, mas você tem o amor de Deus. Talvez falte o amor de uma esposa, mas você tem o amor de Deus. Talvez falte o amor de um amigo, mas você tem o amor de Deus. Ei, escute o que eu vou falar aqui pelo Espírito Santo. Talvez falte o amor de um filho, mas você tem o amor de Deus. Você tem o amor de Deus. Este amor que nunca falha. Mesmo se uma mulher se esquecer do filho que tanto ama, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite. Aleluia! No meio de adversidades e no meio de conflitos familiares, no meio de situações difíceis, aí ela começa a tentar criar situações. Eu vou falar dessas situações. E ela vendo que a sua irmã gerava filhos, e ela nada. E ela recorre a alguns métodos. As mandângoras, que vieram o Rubens, era filho de Lia, e trouxe umas ervas. E essas ervas eram ervas, na cultura deles, ervas férteis. E foi Rubens a cultura e trouxe as mandrágonas no campo. E essas mandrágonas tinham a fama de fertilizar a mulher. Tinha a fama da mulher, a partir desse momento, ela poderia produzir filho. E ela começa a recorrer a alguns métodos que não funcionaram.
e que não tinha como funcionar. Tem hora que você está recorrendo a situação que não vai funcionar. Tem hora que você vai recorrer em lugares que não é para acontecer, para ser. E eu vou conclamar você a recorrer aos pés do Senhor. Deixar as diferenças de lado. Deixar os conflitos familiares de lado. São conflitos que muitas vezes atrapalham, que geram confusões, que geram decepções, que geram carências afetivas, emocionais. E ela então vai procurar em alguns meios que Deus não está. Em alguma superstição, tem pessoas que procuram na superstição, tem que falar sobre isso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai lá e... Ei, Deus não está em nada disso. Desde que o véu do templo se rasgou, você tem livre acesso a falar com o Senhor. Qualquer hora, qualquer momento, você tem livre acesso a falar com Deus. Desde que o véu se rasgou, você tem livre acesso. Se você quiser, você pode falar com Deus hoje, e Ele vai escutar a nossa oração. Ele escuta a nossa oração. Eu quero cantar um louvor com o nosso grupo de louvor, que Deus é o Deus daqueles que são imperfeitos. Que família, se fosse alguém perguntar, eu diria o seguinte: que família bagunçada de Jacó, hein? Que situação, hein? Irmãos, e aqui eu não estou trazendo tudo que aconteceu. Conflito entre irmãs, um tinha isso, outro tinha aquilo. Mas o que eu estou mostrando aqui é que Deus está no controle. Fala comigo, Deus está no controle. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle dos seus filhos. Deus está no controle do seu marido. Deus está no controle da sua esposa. Deus está no controle dessa situação. Eu sinto o Senhor falar: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro está durando, está doendo aí, muitas vezes ninguém sabe, mas a alegria de Deus vem ao amanhecer. Deus não se esqueceu de Lia, e Deus não se esqueceu de Raquel, e Deus não se esqueceu de você também. E nós vamos mostrar isso. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas cante aí essa canção. Eu escolhi a canção, pode cantar aí. Olha que canção bonita. Deus, olho para mim e questiono porque olhou do céu para mim e me escolheu, mesmo como imperfeito como sou. Aleluia. Deus, mesmo que eu tente te merecer, nada que eu cante para ti vai te surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo vale limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro até o dia que sei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário. Apesar de quem eu sou. Vamos cantar de novo? Levanta a mão assim. No 3, 1, 2, 3, cante. Deus, mesmo olho pra mim e questiono porque
que olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo comum e imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender. mesmo assim, te inclinas para receber. Quem adora, levanta a mão assim, ó. Por isso adoro, mesmo falho, ilimitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia que serei como tu és, Sou imperfeito. Aleluia. Não tem em mim nada de Aleluia. extraordinário, Mas teu mas perdão teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Aleluia. Aí você vai chegar para aquele irmão atribulado seu e vai dizer: Jesus, eu vou começar a orar por ele. Jesus vai mudar a história dele hoje aqui, em nome de Jesus. Jesus muda a nossa história quando nós mudamos as nossas atitudes. Quando nós começamos a entender o projeto e o propósito de Deus. Quando nós começamos a mergulhar na profundidade e intimidade do Senhor, as coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a pedir: Jesus, liberta do vício que tem atormentado a minha casa. E Jesus vai libertar do vício quem recebe essa palavra profética que tem atormentado as vossas casas. Você vai começar a orar: Jesus, eu estou precisando de um milagre. O Deus de milagre está aqui para dizer: filho, não temas, eu te escolhi, eu sou contigo, eu te sustento, eu te provo, mas eu te ajudo, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita. E digo para ti: não se espante diante dos vossos inimigos, porque eu, Senhor, sou fiel na tua vida para cumprir todos os desígnios. Aleluia. Escute bem o que eu vou falar para você entender nessa palavra. O mesmo Deus que viu Lia, ou Leia, como você quiser, é o mesmo Deus que lembrou de Raquel. O mesmo Deus que viu Lia sendo desprezada, é o mesmo Deus que viu Raquel passando vergonha. Vou repetir essa palavra para você entender, que muitas vezes a gente começa a atender para um lado, para o outro, não entende o que estava acontecendo, mas Deus agora vem trazendo uma revelação profética. O mesmo Deus que viu Leia sendo desprezada, é o mesmo Deus que via Raquel passando vergonha, porque não gerava, porque não frutificava. Mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite manda eu te entregar uma palavra, e eu vou entregar pela parte de Deus. Levanta a tua mão. Vai frutificar a partir de hoje. Vai frutificar a partir de hoje, lá na tua casa. Vai frutificar a partir de hoje. Vai frutificar. Olha o que eu vou dizer aqui: aquilo que não está dando fruto vai frutificar a partir de hoje. Aquela terra estéril que você pensa não presta para nada, não dá mais nada, não tem como ser, não existe mais. Assim diz o Senhor nessa noite: eu tenho o controle da situação, eu tenho o tempo nas minhas mãos, e vai crescer e frutificar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia.
aquilo que é tão desprezado, aquilo que é tão oprimido, Deus entra no controle e na situação. E aí diz o seguinte, e Deus que viu Leia e deu filhos. Aí você pega no capítulo 30 e no verso de número 22. Depois disso, lembrou-se o Senhor de Raquel. Aleluia. Chaya cerca. Escute bem o que eu vou falar. Depois disso, lembrou-se o Senhor de Raquel. Quem sabe nesta noite Deus lembra de ti. Nesta segunda, lembrou-se o Senhor de mim. Aleluia. Lembrou-se o Senhor de você. Lembrou-se o Senhor da sua casa. Aleluia. Eu vou profetizar sobre enfermidade agora. Eu vou profetizar porque eu vejo o Senhor falar aqui nessa noite. Nesta noite, lembrou-se o Senhor da tua enfermidade. Ei, quem crê que Ele cura, levanta a mão aí. Quem crê que Ele cura, levanta a mão aí. Quem quer que Ele cura, levanta a mão aí. Nesta noite, lembrou-se o Senhor da vossa enfermidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lembrou-se o Senhor da vossa enfermidade. E quando Ele desce na terra, Ele não desce para cumprimentar ninguém, Ele desce para dizer assim: vou curar, vou terminar com esse processo hoje, eu vou finalizar essa história hoje aqui nesse lugar. Eu me lembrei de Raquel. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, veio na minha mente aqui, eu vou cantar assim: se não der pra cantar, abaixa aí, dá um tom mais baixo. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não. Quem pode levantar a mão assim, ó, quem pode? O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai. Eu vou repetir esse coro. Tá bem bonito, hein? Tá bem bonito. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Estenda as vossas mãos assim. Respira. Aleluia. Respira. 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 Se não der pra cantar, Não canta. se não der pra orar, Não ora. se não der pra andar, Se arrasta. só não para de respirar. O exército Precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai achar em que até. voltar pra casa.
Respira, Raquel. Aleluia. Fale comigo assim: respira, Raquel. Fale forte: respira, Raquel. Fale mais uma vez: respira, Raquel. O que significa isso, pastor? Tem um José vindo aí, tá? É isso mesmo, tem uma informação. Tem uma informação para você. Tem um José chegando. Tem um José chegando na sua casa. Tem algo acontecendo no corpo de Raquel que ela não havia sentido antes. Tem um rebuliço acontecendo. Há uma movimentação estranha. Há uns sentimentos completamente diferentes. Quem sabe agora ela está dizendo: ei, eu nunca havia sentido isso antes, e agora eu começo a sentir. O que é isso, pastor? É José que está chegando. É José que está chegando. Quem recebe é novidade de Deus que está chegando para a sua vida. Aleluia. Aí as pessoas dizem: mas pastor, por que você canta tanto? Eu estou sentindo. Eu tenho que falar que está chegando, aleluia, uma novidade pra minha vida. Quem levanta a mão assim agora? É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Irmãos, que coisa linda, a glória de Deus está nessa casa. Ei, sinta a glória de Deus, você que está aí atrás. Sinta a glória de Deus, você que está aí no meio. Sinta a glória de Deus, você que está aqui na frente. Há uma promessa, há um José chegando. Esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade. Shuri amarabashuri menera manhã neca. As mandrágoras não serviram para nada. As mandrágoras não puderam mudar a situação, mas teve um que pôde mudar a situação, que fizeram ela sentir aquilo que ela nunca tinha sentido. Uma mulher sabe, o momento que ela engravida a primeira vez, as transformações começaram a acontecer no seu corpo. E aí o que acontece? Como começaram a perguntar para Raquel, ela falou: ele se lembrou de mim, ele se lembrou de mim. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. E quando alguém perguntar para você o que está acontecendo aqui nessa noite, foi Deus, pastor Edgar, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? E Deus se lembrou de Raquel. Estou terminando agora, queridos. Há uma glória de Deus aqui estendida. Sinta essa presença poderosa. Amanhã. Deus não se preocupa com os nossos defeitos e imperfeições. Deus trabalha quando nós damos lugar para Ele trabalhar. Deus trabalha quando dá lugar para Ele trabalhar. Então Ele vem trabalhar na vida de Raquel. E aí o verso 2 decreta a vitória dela. E Ele se lembrou de Raquel e a fez, a Bíblia diz assim, e a fez fecunda, na minha versão. Foi Ele. Em outras versões mais formais vem dizer: e ele se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. E aí José veio. Está aí, ó, escrito aí, ó. E ele lembrou-se de Raquel
E Deus a ouviu. Olha só. E Deus a... Fale comigo. E Deus a ouviu. E Deus a ouviu. Eu sinto Deus, irmãos, é profético, eu estou terminando. Ou você acha que Deus não te ouve? E Deus a ouviu. Foi fácil? Sim ou não? Foi fácil ela engravidar? Sim ou não? Não. Não foi fácil. Mas ela buscou no Senhor. E Deus a ouviu. E Deus se lembrou. E abriu. 3 verbos maravilhosos ali. E abriu a sua madre. E a fez fecunda. Quem a fez gerar, quem a fez frutificar, foi Deus. Fique de pé agora. Talvez nessa noite eu preguei uma mensagem específica. Eu quero convidar os obreiros para que subam aqui para me ajudar a orar, mas podem subir. Mas talvez eu preguei uma mensagem para você. O José aqui é simbólico, Raquel também aqui é simbólico para homens e mulheres. Mas quem sabe você foi alcançado por essa palavra.